Hoje vamos falar sobre Josué, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Bom, vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 29, a gente vai ver sobre a destruição da cidade de Ai. Essa mesma cidade que nós vimos lá no capítulo 7, que Acã, ele cobiça os itens, alguns itens que Deus considerava condenados do que sobrou, né, da cidade de Jericó, que Deus havia dado toda aquela ordem para eles darem uma volta, né, no muralha durante 6 dias. No sétimo dia eles dariam 7 voltas, a muralha cai, tudo é então destruído, queimado, eles não poderiam pegar absolutamente nada. Mas Acã, ele vai pegar um item, então o povo, depois disso, eles vão para a cidade de Ai, e com um grupo pequeno, reduzido, né, eles entendendo que não é necessário enviar muita gente, achando que a conquista é pela força do próprio braço, e talvez desconhecendo, né, que a ira de Deus havia se acendido, eles então vão ser destruídos, né, eles vão perder a batalha em Ai. Só que aqui no capítulo 8, né, a gente vai ver então essa vitória agora, já que Acã, né, havia sido morto, queimado, e os itens condenados foram queimados, apagando então a ira de Deus. Né? Então a gente entra aqui no capítulo 8, mostrando sobre essa destruição. Deus envia Josué e o povo para conquistar a cidade de Ai. Porém, dessa cidade eles poderiam saquear os despojos. No outro não podia, esse pode. Né? Por que não deixou para pegar nessa cidade que podia? Né? Mas a cobiça falou mais alto. E fala que assim como foi com eles na batalha em Jericó, novamente estaria com eles. Então, Deus fala que ele apagou, né? A mente dele, vamos dizer assim, né? O problema lá de Acã. Então agora Deus, que a ira dele não, ele foi apagada. Ele abençoa eles. E a estratégia, uma estratégia bem interessante. Como é que foi a estratégia? Vamos lá. Primeiro são separados 30 mil homens. Eles foram enviados à noite para fazer uma espécie de emboscada. Eles iriam por detrás da cidade, né? Separados 30 mil homens. E foi dado a eles a ordem seguinte: vocês não poderiam ficar muito longe e eles precisavam ficar alertas, ligadinhos. E por quê? Vamos entender essa história aqui. Basicamente, então, já foi dividido em dois grupos: esses 30 mil homens e o restante. Esses 30 mil homens estariam na parte de trás, né, escondidos, atentos ao que estava acontecendo. E a outra parte, eles vão chegar adiante da cidade de Ai. E quando o povo de Ai, né, eles falam assim: estão indo de novo, vamos atrás deles. É como foi da outra vez. A gente já fez isso uma vez, vamos fazer de novo. Então, eles vão fazer isso, vão chegar diante da cidade, o povo vai atrás deles e vai dizer que eles vão fugir em direção ao deserto. E quando isso acontece, diz que todos saíram da cidade, a cidade ficou entregue às moscas, e esses 30 mil homens que estavam atentos, né, atrás da cidade, entraram na cidade, tacaram fogo em tudo. E quando os soldados de Ai, né, quando o povo de Ai viu a terra, né, a cidade deles pegando fogo, os israelitas vieram, né, os que estavam correndo em direção ao deserto, eles voltaram na direção deles, e os que estavam na cidade foram em direção ao povo de Ai. Dessa forma, dos dois lados, né, na frente e atrás, eles foram emboscados. Vamos ler do versículo 3 a 8, e depois do 9 ao 17. Diz assim: Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30 mil valentes e os enviou à noite. Deu-lhes uma ordem, dizendo: Ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade e de todos que estejam alertas. Vou ler só até o versículo 4. Mas do versículo 3 ao versículo 8, a gente vai ver que essa instrução, que eu estou explicando, e do 9 ao 17, a gente vai ver isso acontecendo na prática. Então, aqui a gente vê que Deus dá uma instrução e o povo segue conforme todas as ordens que Deus havia falado. E por esse motivo, mais obediente à sua lei, eles são vitoriosos na conquista da terra prometida. Então até agora a gente já viu o povo, eu vou continuar essa história, mas até agora a gente já viu o povo conquistando Jericó, e agora vai conquistar a cidade de Ai. Prosseguindo aqui o texto. Então vai dizer que Josué, por orientação de Deus, ele estende a sua lança, antes era um bastão de Moisés, agora ele é guerreiro, ele precisa de uma lança, em direção de Ai, e os valentes
tacaram fogo na cidade. Quando a fumaça subiu, os israelitas, eles encurralaram o povo de Ai. Isso eu já falei, só estou reafirmando essa parte aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Os que estavam indo para o deserto voltaram, os que estavam na cidade foram para a batalha, ao ponto de todos os homens de Ai morrerem, e o rei foi levado para Josué. Diz então que todos os moradores de Ai foram mortos, sejam 12.000 pessoas. Os israelitas saquearam a cidade, destruiu toda a cidade com fogo, e esse rei foi morto enforcado. Depois do versículo 30 ao versículo 35, a gente vai ver uma renovação da aliança. Deus já havia dado então 2 vitórias ao povo, e agora a gente vai ver essa renovação. Do versículo 30 ao 32, a gente vai ver um altar levantado. Diz assim: Então Josué levantou o altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre este altar, ofereça o holocausto ao Senhor e apresente ofertas pacíficas, né? Aquela oferta que é de agradecimento. Ali, Josué escreveu em pedras uma cópia da lei que Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. E do versículo 33 ao 35, vai ser feita então a leitura da lei diante dos montes de Ebal e Gerezim, o monte da bênção e da maldição. Diz assim: Todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, com os seus anciãos e os seus chefes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente ao monte Gerizim e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo o que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e as crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Então ele vai justamente trazer, né, à memória a lei diante desses 2 montes, que vai indicar a bênção e a maldição, que vai nos apontar, né, como o texto fala, de ser abençoado. Por quê? Porque se eles seguirem a lei de Deus, né, que foi lida depois deles chegarem diante, né, do monte, se eles obedecessem a Deus e toda a sua lei, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem, eles seriam automaticamente amaldiçoados e toda sorte de coisas ruins aconteceriam no meio deles. Como a gente viu, né, aqui em Ai, no capítulo 7, que por conta do pecado de Acã, o povo perdeu uma batalha ridícula. Né, o que seria uma batalha fácil, eles acabaram perdendo justamente porque um deles não se atentou em cumprir toda a palavra do Senhor. Josué capítulo 9. Aqui a gente vai ver outro erro dos chefes fazendo uma aliança que não era para ser feita, sendo que na lei diz que devemos ter cuidado nas alianças que nós fazemos. Não devemos fazer alianças, mas eles infelizmente não deram ouvido ao Senhor e fizeram. Então, capítulo 9 vai dizer que muitas nações ficaram sabendo dos feitos de Israel e se uniram para destruir Israel. Os povos são os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, heveus e os jebuseus. Mas vai dizer que os moradores de Gibeão, eles usaram de astúcia contra Israel. Versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito em Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que trazia para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante e queremos queremos que vocês façam aliança conosco. A gente vai ver que então esse grupo aqui, né, de Gibeão, dessa cidade, eles vão se achegar vestindo todo ruim, né, assim, a roupa toda envelhecida. E os israelitas vão perguntar: mas vocês são daqui de perto ou são de longe? E eles vão falar assim: não, a gente é bem de longe, né? A gente é tão de longe, né? Depois de a gente ouvir o que o Deus de vocês fez, né? E aqui eu vou abrir mais um parêntese. A gente viu lá atrás com Raabe que o povo dela sabia do poder de Deus e temia isso. E agora esse povo aqui, mais um povo aqui também reconhecendo o poder de Deus.
Então eles vão dizer que, ao conhecer o poder do Deus de Israel, né, tudo que eles haviam feito até aqui, eles foram enviados de muito, muito longe, né? Aí, quando eles saíram, a roupa deles estava novinha, o pão estava fresquinho, quentinho, mas a viagem foi tão longa que a roupa deles estava totalmente envelhecida, envelheceu no caminho. Tudo era uma grande mentira, era só mesmo para fazer essa aliança com Israel. Então, esses homens de Israel, eles questionaram, só que eles foram enganados, apesar deles questionarem. E antes deles, eles vão fechar aliança sem pedir conselhos para Deus. Versículo 14 e versículo 15. Esse provavelmente vai ser o que eu vou comentar no final da nossa aula de hoje. Justamente esses dois versículos aqui. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com um juramento. Ou seja, eles juraram alguma coisa sem pedir nenhum tipo de orientação a Deus. Guarda isso no coração, porque esse capítulo e o próximo vão ser consequências dessa decisão que eles estão tomando aqui. O quanto isso vai influenciar Israel. Mas vamos lá. Diz então o texto que após 3 dias, eles descobriram que tudo era uma mentira, e o povo então vai reclamar com os chefes da congregação por conta dessa aliança. Quando eles chegam na cidade, então lá do Gibeão, eles não puderam tocar por causa do juramento. E porque eles temiam dessa forma, se eles fizeram o juramento, eles não podiam quebrar. Isso acenderia a ira de Deus. Né? Eles não pediram conselho. Isso não acendeu a ira de Deus, mas trouxe problemas para eles. A gente vai falar sobre isso no final também. Né? Eu quero falar com calma sobre esse assunto, né? Do não pedir o conselho a Deus, o que isso pode nos gerar. E aqui a gente está vendo que a ira não se acendeu, porque eles cumpriram o que eles prometeram com o povo de Gibeão, os gibeonitas, né, que alguns textos vão falar isso. Mas eles fizeram esses moradores, né, de uma espécie de escravos deles. Eles então passaram a ser rachadores de lenha e tiradores de água. Né? E no versículo 22 ao 26, a gente vai ver então Josué questionando a eles o porquê que eles fizeram isso, por que eles enganaram. Né? E diz assim: Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que moram bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: é que foi anunciado a estes seus servos, como certo que o Senhor, o seu Deus, havia ordenado ao servo Moisés que lhes desse toda essa terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que nós fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos, trate-nos segundo o que lhe parecer reto. Versículo 26. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Então, esses gibeonitas, eles temeram muito a Deus, temeram pela vida deles, por isso fizeram essa aliança, por isso enganaram para fazer essa aliança. Israel não quebrou a aliança, mas escravizou eles. Eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Capítulo 10, ele é um capítulo um pouquinho extenso, mas hoje a nossa aulinha até que não está tão extensa, não dá para a gente conversar com calma ainda, mas basicamente a gente vai ver isso, o capítulo 10 são consequências dessa aliança, e por isso que eu vou falar somente no final, para a gente ver agora no capítulo 10 todas as consequências pelo fato dessa aliança que eles fizeram com os gibeonitas. Diz então Josué capítulo 10. Diz que o rei de Jerusalém, e entenda, o rei de Jerusalém aqui ainda não é do povo de Deus. Jerusalém é uma cidade que já existia. Né? Então tinha um outro rei lá, que não tem nada a ver com Israel, um outro povo. Então já existia um rei lá. Então esse rei ficou sabendo que Israel havia vencido Jericó e Ai, além de fazer paz com o povo de Gibeão. E por causa disso ele ficou com muito medo. Gibeão era uma cidade muito grande, maior do que Ai.
e era cheia de homens valentes. Esses homens valentes, eles tiveram medo, né? Então imagina, né, uma cidade muito grande com homens valentes e poderosos, e eles preferiram fazer paz. Então esse rei de Jerusalém, ele vai enviar mensageiro para outros 4 reis: o Oão de Hebron, o Pirã de Jarmute, o Jafia de Laquis e Debir de Eglon. São o nome dos reis e das suas respectivas cidades. E o nome do rei de Jerusalém é Adoni-Zedeque. Diz então que esses 5 reis, eles vêm, né, depois desse chamado do rei de Jerusalém, eles vêm e vão se acampar junto a Gibeão e atacar a cidade. Ou seja, 5 reinos vêm atacar essa cidade de Gibeão. E os homens de Gibeão, eles pediram ajuda para Josué. Eles não... E só foram porque existia uma aliança, né? Deus disse para que o Israel, né, não temesse, porque daria na mão deles esses inimigos. Josué, ele vai atacar de surpresa. Dessa forma, Deus vai trazer pânico sobre esses que estão atacando os gibeonitas. Israel vence em Gibeão. Eles fogem, mas o Senhor faz cair chuva de pedra. Vamos do versículo 10 ao versículo 11. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então a gente entende aqui, né, que já tem falado isso, que não é a nossa força, e sim a nossa obediência. Porque a ação de Deus foi muito mais eficaz do que a ação deles em destruir seus inimigos. Então a gente às vezes cai no erro de achar que a nossa força ela é o suficiente para a gente alcançar, né? A nossa força ela vai ser o suficiente quando a gente estiver em total obediência às leis de Deus e às suas ordens, né? As suas estratégias de ação, aquilo que Ele vai ordenar para as nossas vidas. Então aí sim a nossa força ela tem alguma coisa. Mas tirando isso, a gente só pode confiar na força de Deus. Do versículo 12 ao versículo 15, a gente vai ver uma história conhecida, no qual o Sol e a Lua eles vão parar no céu. E eu vou ler esses versículos. Diz assim: Então José falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, Lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel ficou com ele. Então, esse final de versículo aqui que eu achei muito interessante, no final do versículo 14, porque o Senhor lutava por Israel, que é o que a gente está falando aqui, né? Essa é aquela cena que o sol vai parar até eles terminarem a batalha. E só que é o Senhor que está lutando. Isso, eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou continuar a história. Isso é um problema pra gente às vezes, porque a gente se esforça muito em algumas coisas, a gente quer se dedicar muito a algumas coisas. Só que a gente esquece que quem na verdade nos abençoa é o Senhor. Quem nos dá as bênçãos é o Senhor. Quem nos dá a vitória. Não gosto de usar essa palavra para não entrar numa espécie de clichê. Mas quem nos dá a vitória é o Senhor, né? Quem nos ajuda a vencer as batalhas é o nosso Deus. Isso precisa ser nosso entendimento, nossa confiança e entendimento de que é Ele, né? Pode ser a minha mão que faça. A gente viu que a mão dos israelitas não teve o mesmo poder do que as pedras que Deus mandou. Então, ainda que a gente faça a nossa parte, a nossa preocupação, né, precisa estar fora da nossa mente. A nossa confiança em Deus tem que estar presente no nosso coração, para entender que Ele luta por nós. Ele luta as nossas batalhas. Mas precisamos ser obedientes, né? Nós precisamos realmente cumprir as leis de Deus. Precisamos cumprir os seus decretos. Precisamos cumprir os seus juízos. Nós precisamos o tempo todo entender isso, para que realmente a gente viva as bênçãos do Senhor, para que a gente realmente receba essas bênçãos que Deus promete no livro da lei, como Ele mesmo diz. E, voltando ao texto,
Do versículo 16 ao versículo 27, a gente vai ver então Josué prendendo esses 5 reis e os matando. Bom, basicamente o que acontece aqui é que esses reis eles fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. José pediu para colocar uma grande pedra na porta, né, dessa caverna e deixou alguns homens lá vigiando. E os demais foram caçar os soldados, os dispersos, né, e matando a todos. Depois que todos, né, os que vieram para essa batalha, eles mataram, eles voltaram para Maquedá. O texto vai dizer que ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Ou seja, já estavam com medo, agora estavam com mais pânico ainda. Josué então ele manda abrir a entrada da caverna e trazer os reis. E como uma cena de... eu posso dizer? Uma cena motivadora, né, para os seus soldados, ele vai falar então para alguns homens, né, eles colocarem o pé sobre o pescoço deles, né, como um ato de submissão, né, de dominação no caso, né, Israel dominando e esses reis sendo dominados. E ele vai encorajar, né, mostrando que Deus estava entregando seus inimigos, né, eles não puderam fazer mais nada. Estavam entregues ali, estavam em pânico ali e não conseguiam fazer nada. Então ele estava mostrando, tá vendo? Deus está realmente com a gente. Esses reis vieram e não conseguem nos destruir de forma alguma. Diz então que eles foram mortos e pendurados nas árvores e ao pôr do sol os colocaram na caverna onde foram encontrados. E grandes pedras na entrada como um memorial. A gente vê que cada vitória do povo é montado um novo memorial. Cada vitória que o povo tem, um memorial novo é levantado. Né? Isso é importante a gente ter marcos, né, das vitórias que Deus vai nos dando, das bênçãos que Deus vai nos concedendo para a gente lembrar. Porque o tempo, infelizmente, faz a gente esquecer. Né? Então que a gente consiga... hoje é tão fácil, né? A gente pode tirar uma foto, né? O dia que que Deus falou para você que você se tornar alguma coisa, tira uma fotinho, né? Guarda, lembra. Faz um álbum. Faz um álbum mostrando as vitórias que Deus já te deu, né? Pra quando você estiver desanimado, você olhar esse álbum e falar assim, caraca, Deus já me deu tantas vitórias. Então, mais essa que está na minha frente, esse novo desafio, Deus vai também entregar na minha mão essa vitória. Amém? Dessa forma a gente encerra a leitura de hoje, mas eu falei que eu ia comentar sobre algumas situações e preciso comentá-las. Voltando ao versículo 14 e 15, que diz que eles não pediram conselho ao Senhor. A gente viu que todo o capítulo 10 foram consequências de guerras decorrentes do que eles fizeram lá atrás. Né? Porque eles foram justamente lá naquele povo que eles fizeram uma aliança, né? Os gibeonitas. Esses 5 reis foram atacar os gibeonitas. Israel, né, fez uma aliança com eles, acabou entrando nessa batalha. Né? Graças a Deus, Deus deu vitória, mas uma batalha desnecessária. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem decisões que a gente toma na vida que elas podem não acender a ira de Deus. Tem coisas que a gente decide que não são um pecado necessariamente. Né? Não são coisas erradas diante do Senhor. Eles fizeram uma aliança, mas a princípio Deus não considerou isso como uma coisa ruim. Porque o texto não vai dizer que se acendeu a ira e na verdade eles venceram a batalha. Né? Diferente quando a primeira vez que eles lutaram com o povo de Ai. Que eles perderam justamente porque Acã decidiu levar uma parte, né, da cidade de Jericó com ele. Então, assim, tem situações que a gente decide, né, e realmente Deus não vai considerar pecado, Deus não vai trazer punição. Só que nos trazem problemas. E essa é a grande dificuldade nossa. Né? Deus poderia ter mantido essa aliança, poderia ser da vontade de Deus que essa aliança acontecesse. Mas eles não sabem. Então, tudo que aconteceu aqui depois pode ser a vontade de Deus? Poderia ter sido a vontade dele. Mas poderia não ter sido. De repente Deus poderia estar planejando uma outra forma do que eles fizeram. Mas porque eles não pediram orientação, a gente nunca vai saber se o capítulo 10 era necessário ou não. Então assim, a gente precisa realmente pedir orientação para Deus, porque tem situações que a gente pode passar, tem guerras que a gente pode vivenciar, tem situações de crise que a gente pode passar, né, simplesmente porque não ouviu a voz de Deus. Simplesmente porque a gente não viu a orientação de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu falo por mim mesmo. Eu preciso aprender isso. Acho que todos nós precisamos aprender que tudo que a gente faz, a gente precisa dessa orientação de Deus. Como eu disse, pode não ser pecado, pode não trazer problema com castigo de Deus, pode ser que nada disso aconteça, mas pode trazer consequência negativa para a minha vida. Né? É o que Paulo não, né? O autor dos Hebreus vai falar, que a gente precisa tirar todo o embaraço. Né? Não é pecado o embaraço, mas ele complica a sua vida. Então foi uma aliança que, se Deus aprovava ou não, não sei.
mas, sinceramente, essa aliança trouxe problemas para eles. Né? Deus poderia falar assim, vocês fizeram aliança com esse povo, pode acontecer isso e isso. Mas eles simplesmente deixaram acontecer. E veio o capítulo 10 para mostrar, né, toda uma guerra aconteceu porque eles fizeram uma aliança. Né? Não por causa da aliança, mas como eles tinham aliança, né, com os Gibeonitas, e os Gibeonitas entraram em conflito contra os reis, automaticamente, né, eles entraram na guerra juntamente com os Gibeonitas, de repente coisa que não iria acontecer tão cedo. Mas Deus, por misericórdia e graça, Ele abençoa, né, consegue reverter. Só que o problema é que para Deus reverter, a gente vai ter que passar por todo um caminho, toda uma trajetória, às vezes, desnecessária. Passar por uma série de problemas que a gente não precisaria passar. Aí a pergunta que eu faço, você está disposto realmente a vivenciar algumas crises, algumas situações ruins, por não ouvir a voz de Deus? Ou você prefere entrar numa guerra, né? Ou nem entrar numa guerra, né? Poderia ser que essa guerra acontecesse com o reis nem acontecesse. Mas você prefere entrar em batalhas desnecessárias ou entrar em batalhas, só as batalhas que Deus decide te dar? Né? Será qual que a gente prefere? Porque eles foram conquistando os povos. Mas essa guerra era desnecessária. Essa guerra não fazia muito sentido. A guerra que eles faziam com as nações da Terra Prometida era para conquistar aquela terra ali. Não simplesmente para se proteger, ou por vingança, ou por nada. Eles simplesmente estavam conquistando a terra. Então essa batalha era totalmente desnecessária. E quantas batalhas desnecessárias a gente vai ter que viver até que a gente aprenda que a gente precisa obedecer a voz de Deus e as suas orientações? Até quando a gente vai ter que passar por problema, por aflição, por situação difícil? Porque simplesmente a gente não quer ouvir a voz de Deus. Ou, né, não digo nem não querer, a gente nem faz questão de perguntar. A gente simplesmente pega e decide. Eu acho que é isso e ponto final. Não pergunta ao Senhor. Senhor, isso aqui é a sua vontade? Porque eu vou dizer, tem algumas coisas que Deus não precisa te perguntar. Perdão, que você não precisa perguntar para Deus. Porque tem coisas que são pecado e quando é pecado, esquece. Mas esse caso não é necessariamente um pecado, apesar de Deus dar um alerta sobre alianças. Então, assim, cuidado. Cuidado com as decisões que a gente vem tomar, né, que vocês vão tomar, porque elas podem e trazem problemas grandes e totalmente desnecessários. Brigas e guerras desnecessárias. E quando são motivados pelo pecado, pior ainda. Pior ainda. Amém? Peço que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te fortaleça, para que você cumpra toda a palavra que Deus tem ordenado a nós e que você aprenda a sempre pedir os conselhos de Deus, para a decisão mais simples que seja. Peça orientação para Deus, se Ele realmente deseja que você faça aquilo ou que você não faça determinada coisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.